Amigos, eu não sei aonde vocês estavam se vocês não viram o que aconteceu. O senador Alessandro Viana ou Vieira, eu não sei, Alessandro alguma coisa, indiciou Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes e o Bonet, procurador PGR, pelo CPI do crime organizado. Não vai dar nada, que a gente sabe que não vai dar nada. Só que é um procedente que nunca aconteceu antes. Isso aí pode abrir portões que não podem ser fechados a tipo de ser cassação de ministro do STF. E ontem a Globo, no Jornal Nacional, deixou isso muito bem explicado para todo mundo. A Globo é aquela emissora que atinge o maior número de telespectador. Não é as pessoas mais antigas, as pessoas mais com menos recursos à internet se orientam pela Rede Globo. E ficou claro isso, que o ministro Gilmar Mendes sentiu e falou tipo em tom de ameaça. O Toffoli falou em caçar senadores, deputados que falarem sobre ministros, que é tipo ataque à democracia, para fechar o prego no caixão. O Bach falou também na CNN, em horário nobre, onde muitas pessoas assistem isso aí, sobre o que está acontecendo. A Rede Globo chegou até a dizer que o Gilmar Mendes se perdeu, tá tipo caduco. É a Rede Globo que disse, tá? A ponto de estar ameaçando as pessoas. Ele falou que se for convidado para uma dança, ele pode aceitar. É tipo, se você quer briga, eu posso acabar aceitando. Tá tenso. O clima tá ficando difícil. Provavelmente esse senador que indiciou esses ministros provavelmente não vai se candidatar, deve ser cassado. Já estão falando aí que colocaram o dedo na balança, porque o Flávio já foi indiciado também por algum negócio aí que o Alexandre de Moraes achou aí, por fala do Lula associar Lula a Maduro, alguma coisa assim. E já estão mexendo o pauzinho. Talvez as eleições serão tomadas. Talvez, não tô falando nada. Assistam aqui e tirem suas próprias conclusões se vocês ainda não viram. A CPI do crime organizado chegou ao fim numa terça-feira de muita tensão entre o Congresso e o Supremo. Numa decisão inédita, o relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, do MDB, pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal: Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Incluiu também o nome do Procurador-Geral da República, Paulo Bonet. Durante todo o dia, ministros do Supremo reagiram com críticas ao relatório. Ameaças. A CPI rejeitou a proposta do senador. O relatório tem mais de 200 páginas. A leitura do documento estava prevista para amanhã, mas a sessão foi adiada para que os integrantes tivessem tempo de ler o texto. A CPI do crime organizado foi instalada em novembro para investigar a expansão e o funcionamento de milícias e facções criminosas. Naquele momento, a Polícia Federal dava início às operações para combater as fraudes financeiras do Banco Master, e o assunto dominou os debates da comissão. No documento final, o relator senador Alessandro Vieira, do MDB, afirmou que a CPI enfrentou enormes barreiras políticas e institucionais, levantadas... Vocês lembram que o Toffoli era o responsável do Banco Master e ele reuniu os técnicos a dedo e pegou todas as provas e mandar para o escritório dele. Depois da repercussão negativa, mandou para o Senado com Alcolumbre. Aí o Gilmar ressurgiu um barato lá de sei lá da onde e cancelou, tipo, tudo que os caras faziam para pegar, eles cancelavam. Aí esse senador aí alegou isso aí para poder colocar eles no inquérito. Na medida em que as informações sobre fatos relacionados a figuras importantes da República se avolumavam, que os potenciais crimes comuns vislumbrados no curso das investigações podem ser também apurados pela via ordinária da persecução criminal. E sugeriu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal: Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Bonet, por crimes de responsabilidade.
Vieira argumentou que é razoável que a decisão sobre indiciamentos se concentre naqueles fatos e indivíduos que estão fora do alcance dos meios usuais de persecução e que podem ser sujeitos ativos de crime de responsabilidade. Aí as falas do senador. Coitado, deve ser caçado com certeza. E ainda tem gente que diz que a gente vive numa democracia, mas a democracia não pode ser investigada, não pode ser atacada, não pode ser mencionada. É quase Voldemort. Aqueles, você sabe quem? Eu sou julgamento para seja suspeito no caso. Faço a descrição do iniciamento do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Artigo 39, 5 da Lei 1.079/1950. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e virtude de suas funções. Eles não sabem. Agora você está. No Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, eu posso aceitar. Adoro você. Me divido. Mas você é coelho. Tem medo. E essa assombração também dizemos no interior. Parece. Para quem acredita, não. Não é preciso que a gente esteja atento. Inclusive para dizer, para aqueles que têm medo da assombração, eles não existem. São fantasmas. E não amedrontam. São fantoches. Com todos vocês, a verdadeira cortina de fumaça, ao deixar de enfrentar o braço doente, se propôs e ao dedicar a endossar a espuma midiática com o Supremo Tribunal Federal, na expectativa de produzir dividendos eleitorais para certos atores públicos. Esse desvio de finalidade suscita preocupação, mas é que o desvio não é algo inocente. Como diz a gente, é crime. Está na lei de abuso. Tá na lei de abuso. Falar mal do STF é crime. Autoridade ou de constrangimento institucional comprometem sua credibilidade. Então, possa a necessidade de que o plenário Supremo volte a debater o alcance dos poderes da CPI. O alcance dos poderes da CPI. A CPI não pode investigar todo mundo. Tá? O Supremo não pode. E eles estão dizendo aí, eles querem dizer, porque nas pesquisas estava mostrando que parlamentares, candidatos que falarem em impeachment de ministros têm grandes chances de alavancar com o eleitorado. Então eles estão querendo já cortar o mal pela raiz. Agora, não sei se naquele tem uma certa parte da campanha que depois que o cara se candidatar, ele fica imune a isso aí, né? Será que é imune contra ministros também? Pode falar que vai caçar ministro doidado que não vai dar nada? Eu acredito que não, aqui não pode nada. É um problema a mais no Supremo. Toda vez que algum membro do Supremo é criticado, ele transforma essa crítica numa crise institucional. Exato. Numa questão de segurança nacional. Isso aí, gente, é na Globo News, viu? Virou até piada, tem aqueles memes. O pessoal perdeu o medo de tacar o pau no STF. E agora tá todo mundo sentando a madeira e os caras sentiu. E como eles nunca foram indiciados, tá certo que isso aí já foi até jogado para... Já cancelaram esse indiciamento deles, mas isso nunca aconteceu. É a primeira vez na história. Estão manchando a biografia. O bonequinho, o Moraes, dizendo, vou botar você no inquérito. Porque é isso. Cada vez que você faz uma crítica a alguém do Supremo, alguém do Supremo, vem uma ameaça velada. Não pode, isso não é possível, não é possível. Eu concordo com as críticas do senador Alessandro Vieira e discordo de ter colocado, indiciado os ministros neste momento, nesta CPI. Agora, que o Banco Mafia precisa ser investigado e se esses ministros serão
naturalmente envolvidos na investigação, porque já existem documentos e declarações e indicações claras que eles tiveram uma relação com o Banco Master muito próxima. O ministro Gilmar Mendes, hoje eu escrevi na coluna, todas não, porque eu esqueci algumas, várias decisões do Supremo de autoproteção. Não é autoproteção, que é o que precisava. Com a decisiva ajuda do governo. E agora, o William Bach prega o último prego no caixão, falando as verdades. Ele não foi rejeitado pela da CPI criminalizado, que pediu o indiciamento de 3 ministros do STF, além do Procurador-Geral da República, mas o estrondo político ficou. E é de grandes proporções. O relator da CPI, senador Alessandro Vieira, queria um indiciamento e processo de impeachment dos ministros e do PGR por condutas que ele enquadrou como crimes de responsabilidade. Não houve, porém, esse mesmo relatório, indiciamento de políticos e empresários alvos de várias investigações em relação ao crime organizado. É óbvio que o relatório final é uma peça política, é óbvio. Mas aí é dentro de um embate muito mais amplo entre os poderes da República. O embate que no momento atual é fortemente pautado, não por decisões do Supremo a respeito disso ou daquilo, mas pela conduta individual dos integrantes que a CPI tentou iniciar. Aí está o ponto político. A crise de credibilidade e legitimidade do STF transformou-se, sim, em fator eleitoral de grande progressão. Transformou-se. O Supremo, encarado por parte relevante dos eleitores, como sufocante, injusto e inaceitável. A resposta de alguns ministros citados no relatório foi aquela do costume. Pelo menos um deles sugeriu a cassação do autor do relatório, dizendo que críticas ao Supremo são críticas à democracia. São críticas a Deus. O argumento no embate político no qual o Supremo está envolvido, argumento que não cola mais. É a primeira vez que na CPI tem Já deu, não cola mais. Devido exatamente a esse contexto. O documentado de forte ímpeto do setor legislativo para ir para cima do STF. Isso só deve aumentar depois da eleição. Ó, se fudeu. Então, gente, meu nome é José Fernandes, eu sou aqui de Campinas. Comente aí o que vocês achou. Diz aí. Já deu. Deu pra ti. Acabou. Beleza? Até a próxima. Curte, comenta, se inscreva e compartilha. Tamo junto. Falou, abraço. Até mais.